O que aconteceu com o ministro? A gente falei aqui nas nossas manchetes, aqui na abertura, o que aconteceu exatamente com o ministro, o Abraham Weintraub, em Santarém, no Pará, onde ele está de férias com a família. Com a família, com a esposa, com os filhos, está lá o Weintraub passando férias em Alter do Chão, um lugar muito bonito lá em Santarém, Lindo. No Pará, né, Edgar? Uma vila muito bonita. O Weintraub estava lá jantando ali em céu aberto, estava com uma camiseta rosa, talvez a ministra Damares não goste muito, né, da não camisa... começa, Vini. Vamos diretamente à notícia, vai. Camisa do ministro Abraham Weintraub, que é um ministro muito polêmico por suas declarações, Edgar, mas ontem ele estava quietinho, estava na dele, não estava mexendo com ninguém, estava jantando lá com a família dele. Mandando um tucupi no tacacá ali. Até que chegou um pessoal, um grupo de ativistas do movimento Engaja Mundo, que é um movimento que recruta jovens por todo o Brasil, tem diversas temáticas, né, diversos temas de atuação que eles defendem. E aí chegou este grupo à mesa do ministro Abraham Weintraub com alguns cartazes que daqui a pouco eu vou ler aqui para o nosso espectador do Morning Show o que dizia esses cartazes, em tom de deboche, ironizando até algumas declarações do ministro, como por exemplo, Edgar, quando ele acabou confundindo numa audiência do Senado o escritor Franz Kafka com Kafta. A iguaria, né? A iguaria árabe. E aí eles deram até para o ministro jantar uma Kafta, né? Ironizando essa fala de Abraham Weintraub. Mas antes, vamos ver o que um destes ativistas disse para o ministro quando eles chegaram até o local. Eles pegaram ali o microfone de tava tendo ali uma musiquinha, né? Um músico, ele pegou o microfone desse músico e vamos ver o que ele disse para o ministro e qual foi a resposta do Weintraub. Boa noite. Senhor Sinistro, nós que não somos da elite intelectual que o senhor quer que ocupe as universidades, viemos lhe explicar a diferença entre Kafta e Kafka. Kafka é um prato típico da culinária espanhola. A espanhola? Não. É um escritor alemão, inclusive, que escreveu o livro A Metamorfose. Não somos balbúrdia, cota não é esmola, bem-vindo ao Alter do Chão e aprecia a sua Kafta com muito carinho. Tá aí. Aí algumas palmas. Tipo aquelas barraquinhas de depois né, o de Weintraub alimentação. responde. Vou mostrar a diferença que existe entre a esquerda e quem não é de esquerda. Eu estou com a minha família aqui, 3 crianças pequenas. Eu nunca roubei, não sou do PT, pago no meu salário. Trabalhei a minha vida inteira com carteira de trabalho. Nunca recebi bolsa, 27,5% de imposto. E aí eu tô com a minha família aqui nas minhas férias, 1 semana por ano. 3 crianças pequenas. E vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos, é isso? É isso que vocês são? É isso que vocês são? Hein? É isso que vocês são? E aí o público que estava ali presente, Edgar, começa a vaiar o ministro. Eles ficam do lado das pessoas que o abordaram, do lado desse grupo tem uns aplausos de ativistas, ali alguns também. aplausos, mas que depois foram abafados por essas vaias e pelo momento de maior tensão que nós vamos ver daqui a pouco, porque aí a coisa começa a esquentar. Antes eu quero ler o que dizia esse cartaz também aí para o ministro da Educação, carregado por 2 mulheres. O primeiro diz o seguinte: Senhor Ministro da Educação, devido ao seu mau desempenho, promovendo balbúrdia em seus atos contra a educação, cortamos 3 chocolates da sua sobremesa, mas oferecemos uma Kafta para o senhor jantar. Né? Fazendo referência aí àquele episódio dos chocolates, em uma live com o próprio presidente Jair Bolsonaro, onde ele explicava ali o bloqueio dos 30% das despesas discricionárias nas universidades públicas, e também em referência ao episódio em que ele responde este ato do MEC como balbúrdia nas universidades. E um outro cartaz
dizendo o seguinte: devolva o nosso futuro. São esses 2 cartazes que foram mostrados para o Abraham Weintraub. Vini, e o título com o qual eles se referem ali ao ministro? Vira o microfone. Opa. O título ali usado é o Senhor Sinistro da Educação, né? É o que ele falou no microfone também, né? Isso, exatamente. Como o rapaz começa falando, o rapaz também confunde, né? O prato de iguaria árabe com ele espanhola. fala que é da culinária espanhola, né? Mas enfim, depois desse momento, Edgar, a coisa começa a esquentar mais um pouco, os ânimos começam a se aflorar e aí começa uma discussão um pouco mais forte do ministro com estes ativistas, a ponto do ministro ter que pegar uma das filhas dele, que obviamente acabou ficando assustado ali com o episódio, chorando, e ter que sair do local. Vamos ver esse momento também. Eu vou falar, porque eu tô na minha terra, essa terra é nossa! Essa terra foi conseguida com muito sangue! A gente quer educar, a gente quer concluir o nosso curso! Respeite a minha terra! Respeite o meu povo! Respeite o meu antepassado! Ele foi recebido. Eu sou descendente de índio. Eu sou descendente de negro. Eu sou mais brasileiro. Vamos, qualquer um aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, corajoso. Ô, corajoso. É, lamentável, hein? Olha, minha filha, mas eu não vou na sua casa enquanto você tá comendo. Viu? O Brasil é minha casa também. Não é porque você tá com qualquer que você pensa que você é mais brasileiro que eu, seu safado. Safado é você. E aí tem até uma troca de insultos, né? Então, um protesto que começou até em tom de deboche, de ironia, teve uma resposta do ministro, depois se instaurou ali uma confusão, xingamentos das duas partes, e ele teve que sair, né, com a sua filha ali carregada no colo, e depois ele voltou ao Twitter também para comentar o episódio. Edgar, eu quero mostrar aqui também para o nosso público do Morning Show. Nós temos aí, Murilão, o tweet do Abraham Weintraub dizendo o seguinte: pretendo passar alguns dias no Pará, Santarém, com minha família, nossos 3 filhos pequenos de férias, jantando comigo e minha esposa em uma praça. Adivinhem, os mesmos que se dizem defender os direitos humanos nos cercaram. As crianças ainda estão chorando. Covardes, Che matou um menino de 9 anos que ousou interceder pelo pai. Lembrei do episódio. Meus filhos ficaram comigo, não correram, mas estão chorando. Não existe respeito pela família, mulher, crianças. Che era isso, o paradigma do mau caráter. Não tenho medo. Bom, é lamentável, né? Ainda mais quando você vê, entra a criança no meio, a família. Eu posso discordar do ministro, achar que ele é um cara despreparado para o cargo que ele ocupa, mas eu acho que as coisas têm que ser levadas dentro do que é razoável, do que é considerado razoável. É um momento que expõe aí a ferida social que a gente vive, essa polarização, essa guerra, né, entre quem pensa de uma forma, quem pensa de outra. O protesto ele também é legítimo desde que ele aconteça dentro de uma adequação, vai ali, a criança com a família. Eu não sei, da mesma forma que em outras ocasiões nós criticamos, lamentamos abordagens desse tipo para outros quadros políticos, do PT inclusive, aqui no Morning Show, não dá pra gente transigir com isso, né, com esse tipo de atitude, né, com a família ali. Quando tem criança, aí mexe comigo, eu fico... Não dá pra concordar com isso. Eu imagino que vocês também tenham... o pensamento de vocês. O Silvio tá com a gente hoje. No fim, eu acabei quebrando o protocolo aqui. Silvio Navarro tá com a gente. Caio, eu imagino que também vocês pensem da mesma forma, né? Uma abordagem grotesca ali, né? Bom dia, Edgar Piccoli, Caio Coppola, Vini, tudo certo? Tudo certo, Silvio. Silvio. Caio vai falar e na sequência eu comento, é isso? Vamos fazer assim? Não, é que assim, eu não sou contrário, já manifestei essa posição aqui, eu não sou contrário à interpelação de autoridades em praça pública. Na minha opinião, é sim direito do cidadão criticar agentes políticos, especialmente aqueles com mandato, né, ou cargos estatais, em qualquer local público, ainda que esse não esteja no exercício das suas atribuições. E por quê? Porque os privilégios que beneficiam as autoridades públicas no Brasil, eles não cessam com a pausa nessas funções. Logo, esse ônus, né, que é o julgamento público, ele acompanha a autoridade pública. Nesse sentido, não vai agredir meu senso de justiça, por exemplo, ter políticos ou ministros do Supremo Tribunal Federal vaiados nas ruas,
né? Geralmente eles merecem cada decibel que sai aí das gargantas indignadas do povo pagador de impostos. Só que claro que essa liberdade de expressão, ela deve ser exercida aí dentro dos limites da lei penal, né, que dispõe sobre os crimes contra a honra, e da legislação civil, no tocante aí aos danos morais. Só que, idealmente, a gente deve balizar a nossa conduta não apenas pela lei, né, mas também pelas normas sociais. É tipo uma etiqueta básica de convivência social, como você bem falou, e nesse sentido eu concordo contigo. Nesse caso, envolvendo o ministro Weintraub, as normas sociais elas foram rasgadas, né? É só esmiuçar os fatos e analisar a atuação política no caso. Então, em primeiro lugar, é uma ação premeditada, né? Envolvendo cartazes e até mesmo uma iguaria culinária. Em segundo lugar, claramente visando a autopromoção política desse coletivo, que não agregou absolutamente nada ao debate público, além de chavões e de lacração. E, finalmente, o terceiro ponto, ele explorou a vulnerabilidade natural de todo pai de família, né, de todo homem na presença da sua família. A gente não viu no primeiro vídeo, mas em todo momento a família estava cercada aí pelos manifestantes e pelos cartazes. Obviamente, isso é uma posição de hostilidade. E aí, quando o ministro, de forma muito altiva e corajosa, oferece o contraditório, portanto, toma a palavra, né, e expõe o ataque à sua família com os filhos em prantos, os manifestantes são confrontados com a sua flagrante covardia e entram em modo histérico. E aí emerge aquele autoritarismo latente que a gente sempre denuncia aqui, que está em quase todo esquerdista. Eles vão gritar e xingar o ministro até expulsá-lo de um local público. E, ironicamente, adivinha qual o xingamento? Fascista, né? Aquela ideologia política que não tolera a divergência, né, que se impõe pela força e que diminui o protagonismo do indivíduo. Agora, por que esse comportamento antidemocrático? Porque o ministro soube provocar a plateia. A esquerda é a Disneylândia da contradição e dificilmente vai resistir ao debate. Bastou o ministro afirmar que era um pagador de impostos honesto, que nunca se viu envolvido em corrupção, que a indignação seletiva desses manifestantes ficou patente, ficou clara, porque esse mesmo coletivo, você pode apostar, né, certamente estaria fazendo festa para um ministro da Educação do Lula como um Fernando Haddad da vida, que tem mais de 30 processos nas costas por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Então essa é a realidade dos fatos. Vamos lá, Silvio. Olha só, a minha linha de raciocínio é mais ou menos parecida com a argumentação que o Caio fez aqui. Eu só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, que há um pano de fundo de uma guerra ideológica, evidentemente, nessa cena toda. Por quê? Porque o Abraham Weintraub é um representante daquela chamada ala ideológica do bolsonarismo. Então, ele estava ali diante, evidentemente, de militantes de esquerda. A ONG chama Engajamundo, salvo engano, o Vini citou agora há pouco, mas muito provavelmente havia outros representantes e ativistas de esquerda ali. Portanto, um confronto ideológico entre um representante dali do bolsonarismo legítimo, né? Bolsonarismo raiz, vamos chamar assim, com militantes de esquerda. Sobre os protestos, eu acho que é o seguinte, todo protesto é legítimo e faz parte da nossa democracia, desde que ele aconteça de acordo com alguns limites, inclusive limites de respeito. Uma coisa é erguer faixas na esplanada dos ministérios, megafone, protestar na frente do Ministério da Educação ou do Meio Ambiente, porque essa ONG também tem uma militância nessa área ambiental. A outra, e até em universidades, por que não? Desde que não prejudique quem está lá para estudar, né? Agora, a outra coisa, e aí eu acho que aconteceu em Alter do Chão, onde ele passa férias com as crianças e a mulher, mas poderia ter acontecido na Avenida Paulista, poderia acontecer em Copacabana, é esse tipo de intrusão, e isso tudo é orquestrado, é visivelmente orquestrado. Esses cartazes não foram escritos com uma canetinha na mesa ali do lado, eles estavam prontos, tudo isso foi montado justamente numa tentativa, e aí eu concordo com o que o ministro diz, de humilhar e constranger, ainda que o que está escrito ali possa ser ou não defendido por aqueles manifestantes. Isso é legítimo. E como bem o Caio falou, mais uma prova de que tudo isso foi armado e fabricado, toda essa cena grotesca, é o fato de terminar com gritos de fascista e inclusive de Lula livre. O finalzinho do vídeo também exibe que há gritos de Lula livre, mostrando, portanto, mais uma vez, o modus operandi da esquerda. Agora, só para
corroborar um pouco com o que você falou, o Edgar e o Caio também, eu também não sou favorável a esse tipo de protesto contra figuras públicas desse jeito aí. E eu me recordo, em fevereiro de 2015, eu defendi isso na época, que o então ministro Guido Mantega foi ao Albert Einstein visitar a mulher dele que fazia um tratamento contra o câncer. E lá ouviu gritos de safado e vai para o SUS. Eu também não concordo com esse tipo de protesto, Edgar. Tá certo, Posso só destacar uma frase, porque eu não tinha atentado para isso. Eu achei lapidar uma frase do ministro Weintraub, que o Vini mostrou no final de um dos vídeos. Ele tá batendo boca com o que parece ser uma liderança indígena. Ele fala o seguinte, abre aspas, o Brasil é minha casa também. Não é porque você está com cocar que você é mais brasileiro que eu. Olha isso, não é porque você está com cocar que você é mais brasileiro que eu. Eu achei que, assim, de forma contundente, o ministro defendeu a nossa brasilidade, os nossos direitos políticos e a nossa liberdade de expressão, independentemente de etnia, de raça, de cor, de crédito, etc. Porque não existe nada mesmo, que torne um cidadão nacional mais ou menos brasileiro. E todos devem ser igualmente respeitados e realmente, assim, o uso de um adereço não dá legitimidade para um discurso se impor sobre o outro. Mais civilidade, né, Edgar? Faltou então, civilidade para esse pessoal aí que visivelmente estava tentando constranger o ministro. E agindo sobre um reflexo dessa polarização, dessa situação odienta que a gente vive entre os diferentes. Agora, eu poderia dar um testemunho aqui, pessoal, do contrário para vocês. Eu preferiria não seguir adiante, porque pode alimentar esse tipo de situação, mas eu acho que a gente tem que estar atento para o seguinte: o inverso também vem acontecendo com muita frequência, ou talvez com mais frequência, como a gente não estava acostumado. Quer dizer, posições diferentes, abordando pessoas que pensam e exprimem seus pensamentos segundo outros credos, outras observâncias da realidade política brasileira, e vem sofrendo um cerceamento também, e contundente, e mal educado, e truculento, da mesma forma. Quer dizer, eu acho que a gente também aqui, imprensa, e que tem a oportunidade de falar diariamente, tem também a incumbência de apaziguar os ânimos. Quer dizer, quando a gente olha com o calor desses fatos, mediante um viés, mediante uma maneira de olhar o mundo que vai mais para cá ou mais para lá, a gente está dando força. Cada um para o seu time, cada um para os seus iguais. Mas a gente está dando força. Eu abomino eu já pensei diferente, hein? Já pensei diferente. Um pouco na linha do que o Caio falou aqui, que, bom, é uma pessoa pública, tem o ônus também, tem que saber que vai passar por situações como essa, mas que fogem ao que é considerado razoável, né? O que é considerado tolerável dentro de uma convivência social, no mínimo aceitável, né? Aí quando entra criança, aí eu já também fico mais tocado ainda. A régua talvez seja o bom senso, né, Edgar? Talvez a régua seja o bom senso. E às vezes faltou o bom senso também do Weintraub, quando dias atrás compartilhou um vídeo de estudantes da Uni sendo agredidos por policiais, e compartilhando isso na conta oficial dele, até com falando assim, sem mais comentários, com uma música de fundo, quer dizer, contribuir, o Weintraub, quer dizer, o ministro da Educação, né, postando um tipo de conteúdo desse no Twitter dele. É um ponto interessante o que o Vini traz. Colabora para esse ambiente, né? Porque ele joga uma fagulha ali num tanque de querosene a partir das atitudes que tem e como essa que o Vini trouxe.